Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Pergunta: vejo tudo o que disse nessa manhã, porém não ocorre mudança nenhuma. Resposta: consideremos isso com vagar e clareza, sem nenhuma espécie de sentimentalismo. Interrogante: não sou sentimentalista, eu vejo claramente. Resposta: quero tornar clara para mim a sua pergunta. Há duas maneiras de olhar as coisas. Ou a pessoa vê intelectualmente, verbalmente o que se está dizendo, e verbalmente significa superficialmente. E nesse caso, não lhe ocorrerá a pergunta: como poderei mudar? Porém, se limitará a dizer: sempre foi assim e assim continuará a ser. Ou então a pessoa diz: estou vendo, cheirando, provando, isso está em efervescência, a chamejar dentro de mim, e entretanto, nenhuma ação resulta daí. Outra pessoa, porém, vê, e esse próprio ver é a ação. Interrogante: Senhor, isso ainda não aconteceu. No mínimo que fosse, e, entretanto, há 40 anos que fala a esse respeito. Resposta: sabemos tão bem como você que há 40 anos vimos falando sobre tudo isso, e muitos dos que aqui se acham presentes me vêm ouvindo durante esse longo tempo, e vai seguindo o seu caminho. E nós, o nosso, não desanimamos, nem vocês, nem eu. Basicamente, não desanima porque quer aquele caminho e por ele continua. E diz aquele senhor: fala há 40 anos, quanto desperdício de tempo. Não penso assim absolutamente. Interrogante: você se isolou completamente do mundo e por isso você é feliz. Krishnamurti: e por que você não faz o mesmo? Interrogante: somos entes humanos comuns. Krishnamurti: não podemos continuar a ser entes humanos comuns. Noutros tempos estava certo, mas hoje ninguém mais está em condições de ser um ente humano comum, medíocre, embotado e estúpido. O desafio é imenso. Cumpre fazer alguma coisa. Portanto, vejamos isso com vagar. Se o vê intelectualmente, então não há nenhum problema para você. Se tudo isso está vendo, confortavelmente recostado em sua poltrona, pois com certeza tem haveres ou uma boa colocação ou interrogante. Ponhamos os pontos no i, Senhor. Krishnamurti: muito folgo de sermos conhecidos e podermos discutir a esse respeito. Se pertence a alguma organização socialista, comunista e etc., deseja de certo que o mundo seja modificado de acordo com esse padrão, porque desempenha um papel importante em tal organização. É um de seus líderes e etc. E isso te confere uma certa importância. Todos gostamos dessas coisas. E há outra classe de entes humanos, os intelectuais, que falam, que pregam, que escrevem livros, que nunca faltam a um comício e só querem falar, falar e falar. E ainda outros que percebem a desordem, a confusão, as aflições e agonias que vão pelo mundo e não sabem o que cumpre fazer. São incapazes de se libertar de seu nacionalismo, de sua religião, de seus gurus e etc. E ainda uns poucos, pouquíssimos, que dizem: estou vendo esse caos que é bem real. E esse próprio ver é a ação. Eles não vêm para mais tarde agir. É como ver uma coisa venenosa e simultaneamente largá-la. Há muito poucas pessoas assim, porque isso requer uma extraordinária energia, investigação, aplicação e atenção.
requer que nos despojemos de todas as nossas vaidades, de toda a nossa estupidez, de tudo. O intelectual, por certo, desejará ter uma poltrona nova a seu gosto. Jogará fora a poltrona atual, mas inventará outra. Se dissolve sua atual organização, ele se tornará um supercomunista ou outra coisa. Resta, pois, apenas o homem comum que diz: estou vendo, mas não sei o que fazer. Me diga o que é preciso fazer. O primeiro passo que se precisa dar, me mostre o caminho, passo por passo, e eu o seguirei. E aí é que está a dificuldade. Ele está à procura de alguém que lhe diga o que fazer. Deixe de seguir os velhos barbudos e as respeitáveis senhoras que têm sido seus gurus e venha a mim dizendo: você é o meu guru? O que eu devo fazer? Mas eu me recuso a fazer esse papel. Interrogante. Mas a questão continua de pé. Por que razão, apesar de vir falando há 40 anos, nenhum só ente humano se tornou diferente? Krishnamurti. Pergunta esse senhor por que razão, apesar de há 40 anos eu andar dizendo mais ou menos as mesmas coisas, com palavras e expressões diferentes, não se encontra um único ser humano que se tenha tornado diferente. Por que isso? Você pode responder, senhor? Ou o que dizemos é falso e não tem aplicação nesse mundo? Falso, sem nenhum valor e, portanto, não lhe dá atenção. Sua própria razão, sua própria inteligência, seu próprio bom senso diz: que inanidades ele está dizendo. Ou ouve o que se diz, porém nada significa para você, porque há outra coisa muito mais importante. Interrogante. Por que é tão impotente a verdade? Krishnamurti. Porque a verdade é sem ação. A verdade é frágil. Não é utilitária. Não pode ser organizada. É como o vento. Não pode pegá-la, não pode prendê-la na mão e dizer: ah, peguei. Portanto, ela é extremamente vulnerável. Tão impotente como a folha de capim à beira da estrada. Você pode pisá-la, você pode matá-la. Entretanto, queremos utilizá-la para a construção de uma melhor estrutura social. Mas sinto te dizer que não pode utilizá-la. Não, senhores. Ela é como o amor, sem potência. Está ao alcance de sua mão, mas pode levá-la ou deixá-la ficar. Assim, senhores, o problema não é o que ando falando há 40 anos. O problema é esse. Como pode um ente humano que há 40 anos ouve essas coisas com o coração e os olhos secos, que tudo isso vê e nada faz, cujo coração está fragmentado, cuja mente está cheia de palavras e teorias e de si mesma? Como pode esse ente humano fazer renascer em seu coração o amor? Eis a verdadeira questão.